Olá, bem-vindos a mais um Talk with Sproul. Hoje a conversa vai ser com a vice-presidente da Total Energies para a área de projetos e desenvolvimento socioeconómico, a Laila Chilemba. Olá, bem-vinda. Olá, Vamos conversar um bocadinho e a nossa conversa vai começar do princípio. Contar-nos um pouco sobre quem é a Laila e sobre o seu trajeto profissional. Ok, bom, a Laila é mulher, mãe de duas meninas, esposa, filha e é também alguém que tem uma paixão muito grande por assuntos que têm a ver com a mulher, com o empoderamento da rapariga. Sou formada pela Universidade do Mondlane em História, licenciatura. Fiz uma pós-graduação em Sociologia Rural, também pela Universidade do Mondlane. Fiz um mestrado em Desenvolvimento Comunitário pela Universidade de Queensland, na Austrália. E comecei a minha carreira muito cedo, como numa empresa de consultoria, na verdade, onde estive lá e acho que dei os meus primeiros passos por lá. E depois estive também na sociedade civil, trabalhei na sociedade civil, então lá fui desenvolvendo um pouco aquilo que é a minha paixão por trabalhar com e para os outros, principalmente olhando causas que têm a ver com empoderamento da mulher, da rapariga, acessos, etc. E depois, quando voltei do meu mestrado, entrei para o setor privado. Então, estou no setor privado há cerca de, por aí, talvez uns 13 anos. Trabalhei na área de exploração de carvão, com a Rio Tinto, e depois entrei para o setor de gás, com a Sasol, e estou há 5 anos a trabalhar com o projeto Moçambique LNG, que é operado pela Total Energies. Com a Total comecei como gestora para a área de investimento social. Fui contratada para esta área e era a área que eu vinha, a posição que eu vinha desempenhando também antes, na instituição de onde eu vinha. E depois, tive a oportunidade e fui convidada para ocupar o cargo de vice-presidente para a área de desenvolvimento socioeconómico, sensivelmente, penso que foi em 2021, finais de 2021, e é a posição que eu ocupo desde então. Esta área implica trabalhar muito com comunidades, como o nome diz, é desenvolvimento socioeconómico. O projeto está implementado na área de Afunge, no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Portanto, o nosso primeiro objetivo é trabalhar com as comunidades. A área em que eu sou responsável olha para questões de reassentamento, porque o projeto requer a realocação de pessoas para o desenvolvimento do projeto de LNG. Também trabalhar muito com engajamento com as comunidades, em manter as comunidades informadas de todos os processos de desenvolvimento que vão acontecendo. Inclui também um engajamento muito forte com a sociedade civil, nos vários aspectos. Inclui também olhar para questões sobre direitos humanos e também olhar para como é que o projeto Moçambique LNG pode contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região de Palma, de uma forma específica, mas da província de Cabo Delgado de uma forma mais geral. Essa paixão nasceu desde a sua criação, juventude, ou foi uma coisa que acendeu ao longo do seu percurso? Bom, eu acho que esteve sempre lá, provavelmente deve ter estado sempre lá, e acho que também tem a ver com os role models que eu fui vendo, com os quais eu fui convivendo enquanto crescia. Foi também, talvez, as oportunidades que foram aparecendo ao longo do meu crescimento, ao longo da minha vida estudantil e da minha carreira profissional, começando pela minha mãe, que foi sempre uma mulher batalhadora e que sempre foi uma inspiração para mim, mas também o estar sempre rodeada
de mulheres com muita garra e mulheres com muita força de fazer, mudar coisas, etc. Eu tive sempre, desde que comecei a trabalhar no meu percurso profissional, nos 2 primeiros empregos que eu tive, tinha mulheres como as minhas chefes, e eram mulheres que me inspiravam, e penso que daí também fui olhando e vendo que, dando uma oportunidade, as mulheres podem fazer muita coisa. Tive também, obviamente, durante o meu percurso profissional, líderes, chefes que foram homens, mas que também apostaram bastante em mim e apostavam em outras mulheres. Então penso que acho que esse bichinho foi sendo cozinhado desde muito cedo, mas também foi influenciado muito pelo meio em que eu vivia, pelas pessoas com as quais eu convivia, pelos role models que eu tinha e também pela informação que eu fui adquirindo sobre o papel da mulher e as desigualdades e o facto de que gente ia para a escola e via que tinham mais meninos em determinadas classes do que as meninas não iam para cursos de engenharia, por exemplo. E uma das coisas que eu fiz numa das instituições que estive foi estar à frente de um processo para mudar um pouco esta dinâmica e este paradigma de que as mulheres não podem fazer engenharia ou não podem ir para áreas que são conhecidas como áreas masculinas. Então, estava sempre lá. E tem estado a ser desenvolvido e continua. Obviamente que não é um processo terminado, é um processo que continua e agora a ideia é mesmo também poder passar a experiência e passar esta responsabilidade e este desejo de continuar a empoderar as raparigas e as mulheres para as gerações mais novas. Hoje está, digamos que a encabeçar, não é? A área de projetos de desenvolvimento socioeconómico na Total Energy. Nós sabemos que as empresas da LNG têm na sua agenda esses projetos de impacto e desenvolvimento socioeconómico, que é crucial, portanto, para a inclusão das comunidades locais e para a sustentabilidade da região. Sabemos também que está a desenvolver uma iniciativa de apoio a Cabo Delgado, que é denominada Pamoja Tunaweza. Queríamos conversar um bocadinho à volta desta iniciativa, colocando a primeira questão sobre o que significa Pamoja Tunaweza e por que foi escolhido esse nome. Pamoja Tunaweza é uma expressão Swahili e significa juntos podemos. Então, ela traduz no seu todo a força de uma comunidade quando trabalha junta. A força de uma província, de um país, quando se trabalha em conjunto. Juntos podemos construir, juntos podemos mudar, juntos podemos desenvolver, juntos podemos fazer muita coisa. E este nome, na verdade, nem sequer foi escolhido por nós, pela Total Energies, foi um processo que nasceu da comunidade. E é mesmo a essência do Pamoja Tunaweza, que é ser uma iniciativa que ajuda a trazer para perto várias iniciativas que estavam a acontecer no distrito de Palma, mas que estavam a acontecer de forma separada. E que era um pouco difícil poder ver o real impacto e o potencial que estas iniciativas tinham. Sentamos com a comunidade e partilhamos com elas a necessidade de poder trazer alguma coisa que fosse mais coordenada, que pudesse ter um impacto e pudesse beneficiar as pessoas de uma forma mais abrangente. E começamos a perguntar como é que a comunidade via, o que é que a comunidade achava que era, que poderia ser, e pronto, foi mesmo criada de uma forma muito engraçada. Estávamos lá com o nosso diretor-geral e ele escreveu, fez mesmo, estávamos sentados na volta da mangueira, embaixo da mangueira,
no chão mesmo, tinha no chão da areia, e ele lá fez foi como nasceu como é que se diz o logotipo. E ele fez lá um círculo e começou a perguntar às comunidades como é que eles viam o seu papel em termos de desenvolver, em termos de contribuir para o desenvolvimento da comunidade, e eles lá foram dizendo. E depois começamos a pensar em conjunto no nome, e o nome partiu da comunidade. Eles sugeriram que o nome deveria ser Pamoja Tunaweza, porque eles achavam que o processo de desenvolvimento tinha que ser um processo, e concordavam conosco que deveria ser um processo inclusivo, participativo, e que começava de baixo para cima, em que eles também tinham algo a dizer, mas que, acima de tudo, eles seriam os principais, as pessoas à frente da implementação destas iniciativas. Então foi assim que nasceu o Pamoja Tunaweza. E hoje nós temos, em conjunto com as comunidades, estamos a desenvolver vários projetos, temos cerca de 46 iniciativas que estamos a desenvolver a nível da província, não é? Com um enfoque específico no distrito de Palma e de Mocimboa da Praia, mas hoje já falamos talvez de pensar em trazer esta iniciativa para toda a província, penso eu que é uma iniciativa que não só mostra também o interesse e a abertura do projeto Moçambique LNG e da Total Energies em termos de inclusão, não é, das comunidades no processo de desenvolvimento, mas também entende que há um conhecimento muito grande a nível das comunidades que deve ser aproveitado, que deve ser cultivado e que deve ser incluído neste processo de desenvolvimento. E em que consiste na prática esta iniciativa? O que que acontece nestas comunidades onde a Total Energy está a implementar esta iniciativa, e se só está a fazer em Mocimboa da Praia e Palma com destaque, ou há mais lugares de Cabo Delgado que poderão se beneficiar, ou podem, ou estão a se beneficiar desta iniciativa? Então, neste momento, o nosso foco está, as nossas atividades estão em Palma, na sua maior parte, em Mocimboa da Praia e também na parte sul da província de Cabo Delgado. Temos iniciativas em Pemba, em Metugi, em Montepuez, em Chiuri, em Anquabe. Temos alguns projetos nessa zona. A iniciativa, respondendo à sua pergunta de em que consiste, nós tínhamos já alguns projetos que estávamos a implementar, porque a nossa perspectiva foi sempre de ter projetos de médio e longo prazo. Entretanto, pensamos que seria bom, como estava a dizer inicialmente, que seria bom trazer todos estes projetos para uma única umbrella, para uma única iniciativa, para que as comunidades pudessem se ver nestes projetos e também pudessem contribuir com o seu conhecimento, com as suas capacidades, no processo de implementação destas iniciativas. Então, o que é exatamente? Para aquelas iniciativas que já estavam a ser implementadas, trazer para debaixo da mesma umbrella e sentar com a comunidade, rever e ver se elas realmente refletem aquilo que são as necessidades e estão a ser implementadas de acordo com aquilo que são as expectativas destas comunidades. Para as iniciativas novas, significa sentar com as comunidades, pensar com elas quais são as prioridades das suas comunidades, alinhar estas prioridades com aquilo que são as prioridades do governo para a província e para o distrito de forma específica, identificar etapas de implementação, identificar parceiros de implementação e iniciar todo o processo de implementação, que muitas vezes é também feito através da criação de comitês a nível da comunidade, que depois são responsáveis pela implementação, pela monitoria, pela verificação, pelo engajamento. Então, elas participam em todas as fases da implementação, desde a identificação, a concepção e a implementação destas iniciativas. Então, nós olhamos para as comunidades como um parceiro, não apenas como um stakeholder que nós
temos que informar, mas um parceiro que vai nos ajudar ou que vai estar conosco no processo da materialização e implementação destas iniciativas. Que áreas é que estão a ser Bom, eu acho que nós temos sido bastante ambiciosos. Nós temos várias iniciativas. Temos iniciativas na área da agricultura. Estamos agora a implementar um projeto que chamamos apoio no desenvolvimento da área da agricultura. Trabalhamos aí com alguns parceiros, não apenas com as comunidades, mas também com outros parceiros. O governo é um deles, obviamente, parceiros, entidades, organizações não governamentais também. E estamos agora a trabalhar com cerca de 2.700 agricultores. Consiste em dar sementes melhoradas, dar todos os insumos e equipamento e material que as pessoas precisam para desenvolver a sua atividade agrícola, mas também fazer todo o acompanhamento. A ideia é que estes agricultores tenham a possibilidade depois na altura da colheita, tenham a possibilidade e a decisão de se querem elas mesmas vender os produtos que conseguiram, ou nós ajudamos no acesso ao mercado. Então nós fazemos o apoio em toda a cadeia de valor, desde a colocação da semente até a colocação do produto no mercado. Temos também na área da agricultura, temos projetos na área da horticultura, onde apoiamos as comunidades na implementação de projetos de desenvolvimento de algumas culturas que nós sabemos que são de valor comercial, não obstante o facto de que elas também continuam a fazer aquelas que são para alimentação, para segurança alimentar, e também, mais uma vez, garantimos acesso ao mercado. Temos, talvez para trazer um pouco de referência, o projeto Moçambique LNG está neste momento em força maior. Não temos uma operação, estamos só a trabalhar na componente socioeconómica. Mas em condições normais, quando o projeto voltar a operar, nós teremos um acampamento com cerca de 10.000 pessoas empregadas lá. Então, se temos cerca de entre 10 a 15 mil pessoas a serem empregues, significa que nós precisamos de dar de comer 10 a 15 mil pessoas. Então, se imaginar a capacidade que se cria a nível local para a produção de vegetais, que vamos precisar todos os dias, é um mercado fantástico e garantido. Então, estamos a tentar também a preparar as comunidades para que elas depois possam também poder produzir e garantir que haja um mercado para elas, para que elas possam desenvolver e, ao mesmo tempo, e obviamente, se as comunidades produzem, se tem um mercado fixo, obviamente tem um rendimento, e com este rendimento voltamos para a questão da oportunidade para as comunidades. Têm a capacidade de colocar os seus filhos na escola, têm a capacidade de melhorar a sua vida, têm a capacidade de garantir a sua segurança alimentar. Então tem um efeito multiplicador muito grande. Temos projetos na área da pesca. Mocimba da Praia e Palma são comunidades pesqueiras, na sua maioria. Então olhamos para a questão da pesca como fundamental, porque é uma das áreas essenciais para a garantia do rendimento das famílias. Apoiamos na reconstrução de barcos, apoiamos com equipamento para pesca, mais uma vez apoiamos com acesso ao mercado, tornamos-nos nós mesmos um mercado para as comunidades, não obstante o facto de que essas comunidades também têm a liberdade de poder vender nos mercados locais, que o fazem, mas também têm a garantia de que existe um mercado disponível para eles. Estamos neste momento a trabalhar para a criação de uma fábrica de processamento, porque, como sabe, para projetos desta natureza e por causa de alguns critérios de segurança e saúde, é importante que todo o processo seja o que for que se vá comprar, tem que ter níveis específicos de higiene, segurança, etc. Então, estamos a trabalhar com a comunidade para desenvolver uma fábrica de processamento que, no futuro, vai depois ser uma fábrica que vai reverter para as comunidades, para que depois elas possam também ter o peixe processado, etc. Trabalhamos na área de água e saneamento, na construção de pequenos sistemas de água, mas também na reabilitação de furos de água.
Trabalhamos na área da saúde, temos um projeto de malária, estamos a implementar em coordenação com o governo do distrito, estamos a trabalhar na questão da saúde comunitária, olhando para a saúde materno-infantil, porque é bastante importante, olhamos para questões da HIV-Sida, trabalhamos na área da educação, porque acreditamos que a educação, aliás, hoje foi lançada uma campanha sobre a importância da educação para a rapariga. Aqui não olhamos apenas para a rapariga, porque nas zonas urbanas, nas zonas rurais, a questão do acesso à educação já é um desafio por si só, mas, obviamente, tendo a consciência de que para a rapariga é ainda mais difícil. Então, estamos a trabalhar na área de acesso à educação. Aliás, penso que nós temos, e vamos ter também uma colega que vai falar um pouco daquilo que nós fazemos na área da educação com o projeto WISE, que é também para empoderar raparigas. Este projeto é especificamente para estágios para raparigas. Este é mais a nível nacional. Temos um outro projeto a nível local de Cabo Delgado para a criação de estágios para raparigas e rapazes, onde conseguimos criar um equilíbrio de género. Temos 50% de raparigas e 50% de rapazes, e que depois fazemos colocação destes jovens no mercado de emprego a título de estágios de 6 meses, estágios remunerados, e que depois tentamos encontrar a integração para estes jovens em diferentes instituições. Trabalhamos também na área da biodiversidade. Estamos a fazer a restauração de mangás, a nível de... Começamos com Palma, agora estamos a pensar em avançar para cima da praia. Fizemos a restauração de mangás com cerca de 700 hectares de mangás na zona em 3 comunidades do distrito de Palma. Criamos também atividades que possam desenvolver os pequenos negócios a nível da comunidade, aquilo que chamamos pequenas e médias empresas, as mais pequenininhas mesmo do nível local, para poder dar a elas todo tipo de capacidade para que elas depois possam crescer e, quem sabe, poder, não é, conseguir ter acesso a diferentes oportunidades. Fazemos treinamento, temos uma parceria com o IFPELAC para treinamento de jovens, e nesta parceria estamos a treinar, comprometemos-nos em treinar cerca de 2.500 jovens num período de 5 anos. Já estamos com cerca de 363 jovens treinados, e destes já conseguimos colocar cerca de, se não me engano, pelo menos mais de 250 têm acesso ou cerca de 250 têm acesso a emprego a nível local. Eu poderia ficar aqui a falar das diferentes Teremos coisas oportunidade certamente de explorar mais esta iniciativa, esses trabalhos que a Total Energy faz, mas eu vou fazer a pergunta, apesar de já ter mencionado ao longo da resposta que ia dando sobre as iniciativas, sobre em que consiste essa iniciativa Palmoja Tinauesa, era no sentido de perceber como é que está sendo enquadrado ou sendo gerida a questão de género. E se realmente está a resultar, especialmente para incluir esta rapariga nestes processos de desenvolvimento dela mesma e da sociedade. Bom, eu penso que esta questão da inclusão da rapariga é uma questão, eu diria que é uma questão, nós ainda estamos longe. Quando digo nós como sociedade, nem falo de Moçambique, falo de todos nós, não é? Se formos a ver os targets versus onde nós estamos, ainda estamos longe. E outro dia estava a ver uma passagem das Nações Unidas que dizia que neste passo vai nos levar mais 40 anos para conseguirmos a equidade de género. Então, é preciso fazer, e é preciso fazer rápido, e é preciso fazer muito. Entretanto, cada um de nós, como instituições, como indivíduos, vamos fazendo um pouco para ver como é que nós conseguimos dar a nossa contribuição para garantir esta questão do acesso da rapariga, da mulher, etc. E nós, a nível do projeto Moçambique LNG, falei um pouco da iniciativa WISE, que penso que depois vão ter mais oportunidade de conversar sobre isto.
é uma forma de nós começarmos também e também mostrarmos que é um assunto que para nós é importante e entendemos que há necessidade de se olhar para a questão da equidade, para a questão do acesso, etc. Eu costumo dizer que eu sou um exemplo do esforço que a Total faz para garantir a equidade de género a nível do setor privado, a nível de posições de liderança. Eu sou vice-presidente, fui uma das primeiras vice-presidentes na área de petróleo e gás, mulher. Então, eu penso que isso já mostra que nós estamos engajados nesta questão, neste assunto. Temos 2 vice-presidentes até, na verdade, na Total, e temos outras tantas mulheres em posições séniores, e penso que isto é um marco, é um esforço muito grande que a empresa está a fazer e é de louvar. E isso inspira também, não é, os níveis mais baixos e até os trabalhos que nós fazemos. Temos uma iniciativa que estamos a implementar na comunidade, para além do que eu falei, que nós temos um projeto de estágios que envolvem raparigas e rapazes, em que nós claramente dissemos que nós só podemos fazer se houver uma equidade de género. Então, fizemos um esforço para garantir que todas as pessoas que fossem a fazer os testes, fazer todo o processo de adesão à iniciativa, que nós iríamos terminar com uma amostra que fosse equitativa em relação ao género. Temos um projeto mesmo comunitário, que é um projeto de grupos de poupança, em que só temos mulheres. Só temos mulheres porque... e a ideia de só ter mulheres foi precisamente porque nós dizíamos, ok, as mulheres muitas vezes, não estou a dizer que não estou a discriminar os homens, mas as mulheres muitas vezes multiplicam mais rápido aquilo que fazem. Então, estávamos a falar de grupos de poupança, não é? Em que é aquilo que nós vulgarmente chamamos chitique, recebem um dinheiro e elas dali vão fazer um negócio. E porque ela vai fazer um negócio, então ela arranja alguém que vai trabalhar na machamba para ela. Então, já está a criar não só um rendimento para a família dela, mas também está a criar um rendimento para a família de quem ela está a empregar. Então, é mais uma vez, um efeito multiplicador que nós percebemos que era capaz de sair desta iniciativa, e estamos a ver os resultados deste programa, porque depois vão criando negócios, vão pondo os filhos na escola, vão melhorando as casas, vão melhorando aquilo que são as suas atividades, etc. Então, já por si só, é um aspecto positivo. Temos também, neste programa que nós estamos a fazer com a IFPELAC, temos meninas lá, e, mais uma vez, as áreas que nós temos lá é para carpintaria, pintores, soldadores, aquelas áreas que outrora eram áreas em que só se pensava que seriam áreas para rapazes ou para o sexo masculino. Entretanto, nós temos raparigas lá que estão lá em cima com os rapazes a fazer todo o processo de carpintaria, estão a fazer, são pedreiros, estão a fazer exatamente a mesma coisa que os rapazes estão a fazer. Então, desta forma, nós também, e a nível da comunidade, tendo em conta a comunidade que nós estamos a falar, que é uma comunidade, penso que quase que 75%, 80%, como é que se diz, da religião muçulmana, em que nós sabemos que às vezes as mulheres têm certos papéis. É muito positivo ver isto, ver esta transformação e ver esta mudança e perceber que a própria comunidade, os líderes comunitários estão lá e são eles que fazem a seleção. Porque quem faz a seleção ou quem participa no processo de seleção são os líderes comunitários, são as pessoas do comitê, são as pessoas da comunidade. Então, isso também mostra que está a haver aí uma mudança na forma de pensar naquilo que é o papel da rapariga e no potencial que a rapariga pode ter. Então, penso que aí, então, o nosso papel ou a nossa responsabilidade é estimular estas iniciativas e estes desejos que já existem a nível da comunidade. Laila, muito obrigada por esta conversa interessante. Nós teremos certamente a oportunidade de explorar um pouco mais este trabalho que a Total Energy faz de inclusão
e também de equidade de género nas comunidades onde a Total atua. Obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Muito obrigada. Quero lhe desejar sucessos no trabalho que está a fazer. E espero também, lá para frente, ouvir novamente a Leila dizer: olha, eu contribuí para que mais de 75% das mulheres aqui elas tiveram oportunidade, estão aí a desenvolver elas próprias e a comunidade onde elas vivem. Obrigada. Muito obrigada pelo convite e pela conversa. Obrigada. Sim, muito obrigada. E assim fizemos mais um Talk with Sproul. Até uma próxima oportunidade.